Fala galerinha, beleza? Então, sem mais delongas, vamos falar hoje sobre a classificação do recém-nascido. Olha, é uma aula basicamente, eu diria que decoreba, tá? Eu sei que é chato, mas é muito importante vocês terem noção dessa classificação, porque acreditem, as provas adoram fazer pegadinhas com a classificação do recém-nascido, quanto à idade gestacional, quanto ao peso. Então é muito importante vocês tentarem entender o que a gente vai falar aqui hoje, porque é fundamental para conseguir fazer uma boa prova. Tá certo? Então, as classificações, vamos sem rodeios dizer, são três basicamente que as provas cobram. A primeira é com relação à idade gestacional, né? A segunda é com relação ao peso ao nascer. E a terceira é a relação do peso com a idade gestacional. Lembrando que idade gestacional é a idade gestacional em que a criança nasceu, tá bom? Então, começando com a idade gestacional, nós temos dois métodos de cálculo da idade gestacional. A primeira, que as provas elas não cobram para que você calcule, mas ela gosta de falar sobre esses métodos. Então é importante vocês terem uma noção aqui. O método de Capurro é um método que vai levar em conta características somáticas do recém-nascido e é importante e é útil de ser aplicado na criança a termo e com pelo menos 6 horas de vida. E aí tem dois métodos, é o método somático e o somato-neurológico. O método somático vai avaliar em questão de implantação auricular, glândula, desenvolvimento de glândula mamária, se tem ou se não tem, como é que tá. Os mamilos, né, para ver a sua formação. A pele para avaliar, né, o turgor e outras características da pele. E a prega plantar para avaliar a presença ou não ou a característica dela. Para cada um desses existe uma pontuação específica e em cima desta pontuação total é feito o cálculo, em que a idade gestacional ao nascer é o cálculo da soma desses valores somados a 204 e divididos por 7. Tá bom? Esse é o método de Capurro. E aí, com base nas características somáticas. A característica somato-neurológica é em que você vai ter uma aplicação de pontos para a presença ou não do sinal do cachecol, sinal do chalé, queda da cabeça. Existem pontuações para isso com o cálculo similar. A diferença é que esse valor mais 200 divididos por 7. Então, o que você precisa saber do Capurro? É um método útil para crianças a termo, em que você vai pegar características somáticas e neurológicas da criança e calcular a idade gestacional em cima disso. Já o método de Ballar é o método mais utilizado, ele é mais preciso e ele inclui a possibilidade de calcular também idade gestacional de crianças prematuras. Talvez essa seja a principal diferença que eu quero que vocês gravem para fazer uma boa prova. É que o Ballar inclui prematuros que o Capurro dificilmente vai incluir, então é mais utilizado e mais preciso, inclusive. Tá bom? E a questão é que você usa em até 96 horas de vida. Então perceba, só tem vantagem no método de Ballar. Ele é mais preciso, ele pode ser aplicado com 3, 4 dias, 96 horas, né? 3 dias de vida aí, mais ou menos, 3 a 4 dias de vida, né? Não é só até 6 horas. Pode ser usado em prematuros, diferente do Capurro, que só é mais útil para crianças a termo, e ele é muito mais preciso. Qual é o ponto negativo? É que ele tem características várias, são 6 características somáticas e 6 características neurológicas que vão dar uma pontuação e fazer um score. Isso não é cobrado em prova. O que você precisa saber é a diferença do Ballar para o Capurro em termos de aplicabilidade. Em cima da classificação que você faz do cálculo da idade gestacional, né, ao nascer, você vai chegar ao valor da criança. Claro, existem métodos também de avaliação da gestação da mãe, que vai ser o momento que a criança vai entrar em trabalho de parto, que a mãe vai entrar em trabalho de parto, que você vai ver, ela entrou em trabalho de parto com X semanas e X dias de vida, ou X semanas e X dias de gestação. Essa é a idade gestacional. Em cima da idade gestacional, você vai calcular e classificar a criança. Se ela nascer após 37 semanas, ou seja, a partir de 37 semanas e 0 dias até 41 semanas e 6 dias, é uma criança a termo. Acima disso, ou seja, a partir de 42 semanas, é uma criança pós-termo, que também é tido como pós-datismo. E abaixo de 37 semanas, ou seja, até 36 semanas e 6 dias, é tido como pré-termo ou prematuro. Em cima do prematuro, e aí sim, é o que eu preciso que vocês gravem, é o que as provas gostam de cobrar mais, porque em cima daqui existe uma subclassificação, em que a criança ela é prematura tardia. Pense o seguinte,
A vida antes das 36 semanas, de 37 semanas, é uma vida prematura, digamos assim. E em cima disso aí, com mais como é que eu posso dizer? Com mais distante do termo, mais extremo vai ficando. Então perceba que ela é tardia, quando é entre 34 e 36 semanas e 6 dias. É moderada, quando é 32 a 33 semanas e 6 dias. Muito prematuro, quando é de 28 a 31 semanas e 6 dias. E prematuro extremo, além ou abaixo das 28 semanas. Então, para ver se vocês conseguem gravar. Ele é tardio quando ele já tem, quando está na fase de maturação pulmonar. Ora, a única preocupação em 34 e 36 semanas é que ele possa maturar o pulmão adequadamente e não nascer com síndrome do desconforto respiratório. Então, assim, em resumo, tá? É o que você vai se preocupar. Ou seja, é uma criança que já está bem, já tem uma certa formação, mas que tem alguns cuidados que ela precisa ter, poucos ainda, importantes, claro, mas a criança meio que tem uma viabilidade muito boa se tiver o cuidado adequado. É o tardio. Moderado, você ainda vai precisar se preocupar com a maturação pulmonar, mas ainda há processos imaturos na criança, então já aumenta um pouco a preocupação. Prematuro extremo é aquele que você, opa, será que a criança vai ter viabilidade ou não? Então, o ponto de corte, 28 semanas. Alguns estudos falam que crianças viáveis é acima de 25 semanas. Abaixo de 25 não é viável. Né? Discute-se, né, a faixa, se é 26 ou 25. Mas pense o seguinte, abaixo de 28 é extremo. De 34 a 36 é tardio. O que vier ali no meio é moderado ou muito prematuro. E aí é que você precisa decorar. Tardio e moderado são 2 semanas de intervalo. Muito é 3 semanas de intervalo e o extremo é abaixo de 28. Então pense, recua 2 semanas, recua 2 semanas, recua 3 semanas, você tem o tardio, o moderado, o muito prematuro e além disso vai ser o extremo. De maneira resumida, para ver se vocês conseguem fixar isso aí. E por fim, assim, na idade gestacional, existe uma coisa que nas provas, as questões de classificação do recém-nascido gostam de cobrar, que são os marcos etários, que na verdade não é bem classificação do recém-nascido, mas é um tema que está junto, então é legal vocês terem noção disso. Que a criança ao nascer, depois de nascer, ela tem fases da vida. Então ela é um neonato precoce quando está nos primeiros 7 dias de vida. Neonato tardio é além dos 7 dias até completar os 28 dias, que é o último dia de neonato, né? A partir de 29 dias, ela já não é mais neonato, ela já é a primeira infância, né? Que muita gente chama ainda de lactente, que vai até os 2 anos. Lembre-se que criança mama preferencialmente até 2 anos. Para com 2 anos a criança já está largando o peito. Então, de 29 dias a 2 anos é o lactente, é a primeira infância. E a infância, de fato, é de 2 a 6 anos. Em que é chamada a fase pré-escolar. As crianças em fase escolar é de 6 a 12 anos ou 6 a 10 anos. Aí entra a discordância, que a OMS classifica a adolescência como de 10 a 19 e o Estatuto da Criança e Adolescente de 12 a 18. Tá certo? Então é mais ou menos essa a faixa etária. É legal vocês saberem. O peso ao nascer é uma outra coisa que gosta de cair em prova. E vocês precisam saber o intervalo porque eles vão dar no enunciado a idade gestacional, ou às vezes vão dar em que intervalo a criança nasceu, geralmente a própria idade gestacional, e o peso ao nascer, e vão mandar vocês classificarem essa criança. E aí vocês precisam lembrar que o peso adequado a nascer é entre 2,5 gramas, ou 2,5 kg e 3,5 kg. Então 2.500 a 3.500 gramas. Esse é o intervalo. 25 a 35 multiplicado por 100. Pense isso. Tá bom? 2.500 a 3.500 quilos. Abaixo de 2.500 já é baixo peso. Só que o baixo peso é como se fosse um baixo peso leve. É de 1.500 a 2.500. O muito baixo peso é de 1.000 a 1.500. E o extremo baixo peso é abaixo de 1.000. Tá bom? E ao contrário disso, quando está acima, o peso elevado é tido como macrossômico quando a criança está acima de 4.000 gramas, tá bom? Não pense que acima de 2.500 é macrossômico. Eles tratam como macrossomia quando é acima de 4 gramas, tá bom? 4.000 gramas, perdão. E aí, com a idade gestacional e com o peso ao nascer, vem uma outra classificação. Claro que na gestação, e aí é só uma curiosidade de algumas questões, que o comprimento, a criança cresce em comprimento no segundo trimestre e o peso, ela cresce mesmo no terceiro trimestre.
Mas essas duas são importantes, tanto o peso como a idade gestacional, para isso aqui agora que a gente vai falar. Muitas vezes, por mais que aquela outra parte seja decoreba, muitas vezes a prova lhe pega aqui. Porque às vezes alguns livros falam mais de percentil, outros falam de score Z, mas você tem que saber os dois para poder entender se a criança tem peso adequado para a idade gestacional, se o peso é elevado, se a criança é grande para a idade gestacional ou se ela é pequena para a idade gestacional. Adequado para a idade gestacional, ou A e G, é a criança que está com peso no entre o percentil 10 e o percentil 90, ou entre os scores mais 2 e menos 2, do score Z. Grave isso, que você vai entender que ela está com peso adequado para a idade gestacional. Ela é pequena para a idade gestacional, ou PIG, quando ela está abaixo do percentil 10 ou abaixo do score Z menos 2. E ela é grande para a idade gestacional, ou GIG, quando está acima do P90 ou acima do score Z mais 2. É simples, mas costuma pegar de rasteira muita gente nas provas. Fiquem ligados, tá bom? Então é isso que eu quis trazer para vocês. Eu sei que é uma aula mais enxuta, é uma aula mais decoreba, mas é fundamental para vocês poderem fazer uma boa prova de pediatria. Tá certo, galera? Então é isso. Um grande abraço.